Olá, alunos e alunas, quem mais estiver assistindo essa aula. Esse vídeo que vocês irão assistir agora é a primeira aula de recuperação do segundo trimestre. O tema da aula é Estados Unidos e América Latina no século XIX. É um resumo daquilo que a gente viu em sala, focando nas provas. Além dessa primeira aula, nós teremos mais 3. Eu não vou aparecer durante a aula, então vocês só verão os slides, mas continuarão ouvindo a minha voz. Então, se quiser assistir a aula, ela vai começar. O primeiro passo no processo de expansão territorial norte-americana são os Estatutos do Noroeste, 1787, que é a aquisição de uma série de territórios que ficavam ali às margens dos Grandes Lagos e que vão definir algumas questões, né? Esses territórios eles entram como não escravistas e a questão mais importante que vai se definir é que quem faz a expansão territorial é o governo federal, é a União e não os estados. Seguido aí os Estatutos do Noroeste, ainda no século XVIII, nós vamos ter já no século XIX a anexação da Louisiana, que vai ser comprada da França, e Napoleão vende, porque não tem um projeto para aquela região, porque teme que tenha que defender a Louisiana de ataques dos ingleses ou até do próprio avanço dos norte-americanos, e também porque havia derrota no Haiti que tinha causado, né, uma grande decepção aos franceses, e foi no ano anterior. Nós temos a anexação da Flórida, que também é uma compra, mas é uma compra na qual os Estados Unidos acabam não pagando porque vão alegar que alguns espanhóis tinham dívidas com o governo norte-americano, mas de qualquer maneira a Flórida é anexada, é no sul dos Estados Unidos e posteriormente, quando vira estado, acaba entrando como um estado escravista. Louisiana também, né, já era escravista e mantém a escravidão. No caso da Flórida, a Flórida era usada para fazer, né, como ponto de passagem para traficantes de escravizados e também, já que tinha sido proibido o tráfico negreiro nos Estados Unidos na década anterior, e também os indígenas, principalmente os semínoles, eles entravam para a Flórida e da Flórida eles saíam para atacar os norte-americanos ali no sul. Então, anexar a Flórida dentro das estratégias norte-americanas era importante. A Guerra Anglo-Americana ela surge no contexto das guerras napoleônicas. A Inglaterra ataca navios americanos porque esses navios mantinham comércio com a França no momento de bloqueio continental. Isso não cai na nossa prova, a gente não vai aprofundar isso, mas a Inglaterra é derrotada e acaba se estabelecendo ali duas questões: os limites entre Canadá e Estados Unidos, ali na região dos Grandes Lagos. Canadá é colônia da Inglaterra, e também que os ingleses não apoiariam mais os indígenas contra os norte-americanos. Em 1823, nós temos a chamada doutrina Monroe, por conta do presidente Monroe. 1823 é aquele momento pós-Congresso de Viena, que foi em 1815, em que a Santa Aliança, Prússia, Rússia e Áustria tem ali como proposta reprimir qualquer movimento liberal dentro da Europa, mas também promover a recolonização da América e até conseguir colônias, mas colônias na América, no caso da Rússia, na América do Norte. Lembrem que o Alasca pertence à Rússia ainda. E aí, o presidente Monroe afirma, num discurso, que a América para os americanos. Não que a América seria área de influência dos Estados Unidos, objeto, né, pertenceria aos norte-americanos, mas que pertenceria aos americanos como um todo e que os europeus não deveriam tentar recolonizar o continente. Então é meio que os Estados Unidos traçando uma linha, já que os Estados Unidos eram a nação independente mais antiga das Américas, dizendo que eles não admitiriam a intervenção europeia. Prosseguindo aí na questão da anexação, a gente tem o caso do Texas. Então, em 1823, começa a imigração de norte-americanos para o Texas. Os mexicanos, o governo mexicano exige que esses norte-americanos sejam católicos, porque o México tem religião oficial, e que eles cumpram as leis mexicanas. Só que em 1829, quando o México abole a escravidão, os norte-americanos se recusam a abrir mão dos seus escravizados.
Por conta disso, em 1830, a imigração vai ser proibida. Então, os mexicanos tentam bloquear a entrada dos norte-americanos e aqueles norte-americanos que já estão no Texas vão promover uma revolta contra o governo mexicano, que vai reprimir duramente, e isso vai fazer com que o governo dos Estados Unidos faça uma intervenção dentro do México. Esta intervenção ela é feita sob a alegação de defender a liberdade, né, e defender a democracia e defender esses colonos. Então, o que ocorre é que o Texas acaba se tornando uma república independente com o apoio dos Estados Unidos, e só que em 1945 o Texas decide se juntar aos Estados Unidos como um novo estado. Só que aí, claro, o México não aceita e nós vamos ter uma guerra entre o México e os Estados Unidos que dura de 1846 a 1848. O México perde. Essa guerra já vai ser feita usando, né, a leitura da doutrina Monroe pelos olhos do chamado corolário Polk. Corolário é um acréscimo, uma explicação, uma doutrina política. E o Polk era o sobrenome do presidente americano à época. Então, qual era a essência aí do corolário Polk? Se um antigo território colonial quisesse se juntar, se unir aos Estados Unidos, essa questão não deveria ser decidida pelo governo, né, ao qual aquele território pertencia, mas pelos seus habitantes e o próprio governo norte-americano. Resultado, isso dá justificativa, né, os americanos criam a justificativa para seus próprios atos, para anexar a Califórnia, o Novo México, o Arizona, Nevada, Colorado, Utah, Wyoming e o resto de Oklahoma, que já era utilizado como reserva indígena. Pessoal, ninguém precisa decorar o nome desses territórios, precisa entender os processos de anexação, tá? E aí a gente chega a uma ideia importante, que é o Destino Manifesto, né? Então, a marcha para o oeste, então esse movimento de expansão para, né, o Pacífico, porque as 13 colônias estão lá no Atlântico, então vai se expandindo até chegar no Pacífico, vai ser norteada por uma ideia que vai ser formulada, né, ela demora um pouquinho, mas ela vai ser formulada, que é o Destino Manifesto, que os Estados Unidos eles teriam um dever, até porque era uma missão divina, de levar a civilização, a liberdade e a democracia para territórios que estariam aí entregues à barbárie. Este quadro, que é o Progresso Americano, ele sintetiza bem essa ideia do Destino Manifesto. Nós temos ali a Colômbia, essa mulher ali voando, Miss Colômbia, que antes, né, do tio Sam, era ela, né, a principal representação dos Estados Unidos, levando a lei debaixo do braço e os cabos do telégrafo. Então, ela vai para o oeste de um lado. Do lado por onde ela já passou, nós temos um céu iluminado. Do outro lado é um céu escuro. Os indígenas recuando, né, para o lado que ainda está escuro. Assim como a vida selvagem, bisões e ursos, etc. E a marcha dos peregrinos que estão indo ocupar essas regiões. Alguns já se estabeleceram, tem uma casinha ali, tem gente plantando, mas outros continuam sua marcha para o oeste. É importante até ressaltar que no ano que termina a guerra com o México, 48, é descoberto ouro na Califórnia, então você tem a corrida do ouro. Agora, algo que estimulou muito a ocupação desses territórios nessa região oeste foi o Homestead Act, de 1862, e outros virão, mas esse é o primeiro, em que qualquer cidadão americano poderia pleitear terras nessas regiões que estavam sendo ocupadas. Esse cidadão deveria ser chefe de família, porque o objetivo era que a família se deslocasse para essas novas regiões, ali se assentasse e produzisse, fizesse a terra produzir. Por quê? Porque se não fizesse a terra produzir, perdia a terra. Ser cidadão americano bastava ter nascido nos Estados Unidos. Então, muitos imigrantes iam para os Estados Unidos, casavam com cidadãos americanos, normalmente das próprias comunidades imigrantes, italianos casando com italianos, irlandeses com irlandeses, mas que já eram cidadãos, e poderia ser homem ou mulher. Então, não havia problema, né? Se a mulher fosse cidadã, ela poderia pleitear terras também a oeste. Então, isso atrai
colonos, isso atrai imigrantes para os Estados Unidos e você vai ter uma ocupação aí desses territórios que ficam cada vez mais a oeste rumo do Pacífico. Nós temos, né, essa questão da marcha para o oeste, e outro tema importante em relação aos Estados Unidos é a questão norte e sul. Os estados do norte caminhavam para a industrialização, ou praticamente todas as indústrias dos Estados Unidos estavam lá. A agricultura era baseada na pequena e na média propriedade familiar, principalmente a pequena propriedade familiar. Eles, né, os estados do norte, já tinham abolido a escravidão, começaram a abolir a escravidão no final do século XVIII ainda, e no início do século XIX, todos os estados do norte já tinham abolido a escravidão das suas leis, mesmo que ainda houvesse forma de trabalho compulsória, e vocês sabem o que é compulsório, né? Que você é obrigado a fazer e nem sempre recebe pagamento, escravidão não havia mais. E o norte queria transformar o sul em consumidor dos seus produtos industrializados. Só que no sul, a economia era baseada na plantation. Lembra? A plantation se estabelece sobre um tripé. O tripé do latifúndio, então grande propriedade rural, da monocultura, que no caso do sul era principalmente o algodão, para abastecer a indústria têxtil, a indústria de tecidos britânicas e mão de obra barata, que era escravizada. E é uma economia voltada para o mercado externo. O sul não somente queria manter o seu estilo de vida e uma economia que olhava muito mais para a Europa, daí eles serem contra as taxas alfandegárias, eles queriam que não tivesse taxa alfandegária nenhuma, para que o produto que saísse da Europa chegasse no sul sem ter que pagar impostos. Já o norte é protecionista, que é o quê? Impostos que possam tornar o produto importado caro para que essas pessoas comprem o produto norte-americano, que é produzido por eles. Mas, enfim, o sul, além de querer manter seu estilo de vida, de sociedade aristocrática, baseada no controle da terra, na escravidão, queria que que os novos territórios entrassem preferencialmente como estados escravistas. Então há uma disputa entre norte e sul. A escravidão está sobre a mesa, mas não é a escravidão, por exemplo, que vai levar esses estados à guerra. Tá? E aí a gente tem que lembrar de alguns pontos. O primeiro ponto é o compromisso do Missouri, de 1820, que se traça uma linha ali no estado do Missouri, dizendo que o Missouri seria o último estado a entrar como escravista acima da linha, né, de uma linha que dividiu os Estados Unidos entre norte e sul. Desde a proibição do tráfico negreiro, lá em 1809, nós vamos ter um avanço no movimento abolicionista, que na década de 1850 ganha muita força, a partidos que têm como única bandeira, praticamente, a ocupação do Oeste, duas únicas bandeiras, e o fim da escravidão. Mas em 1852 é lançado o livro A Cabana do Pai Tomás, que vai potencializar o interesse pela discussão da escravidão e da abolição, e vai pintar a escravidão no Sul como algo tão horrível, tão desumano, que gente que não prestava atenção nessa questão da escravidão vai passar a prestar. Em 1854, o presidente norte-americano vai deixar passar no Congresso a Lei Kansas-Nebraska. O que é isso? Era uma lei que ia contra o compromisso do Missouri e que abria a possibilidade para que estados acima da linha, né, onde estava ali o Missouri, dessa linha imaginária que foi traçada, pudessem entrar como escravistas. Você vai ter conflito no Kansas, na primeira eleição, entre aqueles que querem escravidão e os que não querem escravidão, e isso é interpretado como meio que uma prequel da Guerra de Secessão. Em 1860, o Abraham Lincoln ele se elege presidente pelo Partido Republicano, que era um partido novo, eles só tinham competido uma vez antes para presidente, e um partido que é fruto muito da união desses pequenos partidos abolicionistas e pela concessão de terras no Oeste. O Lincoln ele promete que não vai mexer com a questão da escravidão, que a questão da escravidão seria uma questão estadual. Porém, ele também estabelece o seguinte, que ele não aceitaria abrir mão dos impostos do governo federal. O que vai acontecer? Que em fevereiro de 1861, os estados do Sul vão declarar uma ruptura, uma secessão,
vão se declarar, né, que eles formam agora a confederação, né, daí os Estados Confederados da América, e vão tentar arrastar todos os estados escravistas, porque havia alguns estados escravistas no norte, ou no centro, né, aqueles estados mais no centro, entre o norte e o sul, e vão conseguir arrastar alguns, mas o governo da União vai tentar bloquear isso. Muito bem. A guerra começa em abril de 1861, militarmente falando, porque em fevereiro, com a ruptura, já há guerra, em que vai ser tomado o Forte Sumter, que é um forte do governo federal na Carolina do Sul. A guerra se estende de 1861 até 1865. Até 1863, o Sul tinha a chance de vencer a guerra, ou pelo menos obrigar o Norte a pedir o armistício, porque as tropas do Sul eram melhores, né? Tinham comandantes melhores, tinham mais experiência militar. O Norte, né, o presidente Lincoln, vai baixar 2 atos de confisco. Então, todo mundo que pegasse armas contra o governo federal, contra a União, teria seus bens confiscados. Isso era uma forma de estimular os escravizados a se revoltarem para tentar desestabilizar a economia do Sul. E, conforme o tempo vai passando, a superioridade do Norte vai ficar evidente. Uma superioridade que, num primeiro momento, não é militar, em termos de material humano, mas é uma superioridade que se baseia no fato do Norte ter fábricas de armamentos, ter ferrovias, ter uma série de coisas que estão ligadas ao mundo industrial que o Sul não tem. A abolição da escravidão nos estados do Sul vem em 1863. Por que é bom enfatizar nos estados do Sul? Porque aqueles estados escravistas que ficaram com a União vão manter a escravidão até janeiro de 1865. Ou quando abolem a escravidão, o fazem por sua própria iniciativa, em 1863 e 64. Tá? Agora, em janeiro de 65, vem a 13ª emenda. Acabou a escravidão nos Estados Unidos, a guerra já estava no fim. Abril de 1865 termina a guerra, mas também nós temos o assassinato do Abraham Lincoln. E isso vai possibilitar que o Norte intervenha de forma mais pesada no Sul, com o intuito de promover a cidadania dos negros, dos afro-americanos. Mas essa questão da reconstrução radical não vai estar na prova. Agora a gente vai falar um pouquinho da América Latina, tá? Então, algo que vocês precisam lembrar, caso tenha questões, ou as questões, né, que estejam na nossa prova de recuperação, que quando a gente pensa na independência da América Latina, são os criolhos que lideram o processo na maioria dos lugares. Criolho é o filho de europeu nascido na América. É branco, é rico muitas vezes, mas é tratado de forma inferior dentro das colônias espanholas simplesmente pelo fato de ter nascido aqui. Não vão ocupar os melhores cargos, tá? E isso gera um grande rancor. Há 2 fases do processo de independência da América Espanhola. Primeira fase, 1810, 1815, a Espanha está ocupada, não há rei na Espanha, isso faz com que nas colônias você tenha aquela sensação de vazio. Se não há um rei, então é justo que a gente possa fundar estados independentes. E é o período das guerras napoleônicas. Nós temos algumas revoltas, nós temos o início do movimento de independência, mas na maioria dos casos terá revés. Né? Quer dizer o quê? Terminou a ocupação napoleônica, Napoleão foi derrotado. O que nós vamos ter, efetivamente, é uma reação espanhola para ocupar as suas colônias. Tá? As vitórias, no caso, elas vão ser, né, as vitórias que foram obtidas durante esse período de 1810 e 1815 vão ser favorecidas pelas guerras napoleônicas. Você não tem como a Espanha intervir, porque a Espanha vai estar ocupada. Então, por exemplo, Argentina, Paraguai conseguem sua independência nesse período, ou pelo menos, no caso da Argentina, já está com a independência encaminhada. Uma exceção é o México. Começa seu processo de independência, mas vai sofrer revés, porque, enfim, é restaurada a monarquia e o rei tinha se comprometido em usar aquela Constituição que a gente falou muito na sala, que é a Constituição de Cádiz, que vai ser feita
pelo governo provisório espanhol que resistia a Napoleão. Muito bem. Quando a gente entra na segunda fase, essa segunda fase, 1815-1824, é a da derrota, né? Napoleão foi derrotado, temos a restauração da monarquia, a Espanha manda tropas para reprimir os movimentos de independência e o rei vai suspender a Constituição, que tinha servido para acalmar, por exemplo, os crioulos no México, que estavam muito satisfeitos com aquela Constituição. Mas agora não tem mais Constituição nenhuma. Tá? Vamos ter, então, a ação dos espanhóis e a intensificação desse processo de independência, no qual vai se destacar principalmente, no caso lá da Argentina, o San Martín, que vai participar da independência da Argentina, do Peru e do Chile. Mas nós temos, né, como grande figura, o Simão Bolívar, que era venezuelano e vai liderar os processos de independência da Colômbia, da Venezuela, do Panamá, do Equador, de parte da Bolívia e do Brasil, porque tem pedacinhos do Brasil que pertencem aí a outros territórios, a outros países, né, que ainda serão fundados, e do Peru também. O Bolívar, né, ele tinha um sonho. O sonho dele era formar uma América unificada, aos moldes dos Estados Unidos da América, com autonomia para os estados, reconhecendo certas divergências, diferenças locais, mas partindo do princípio que os povos tinham a mesma religião, cultura e tradições. O Bolívar também sonhava em acabar com a escravidão. Bem, Bolívar ele vai conseguir governar até 1830, precariamente, depois da independência desses territórios que vão ficar todos unidos, conhecidos como Gran Colômbia. O Bolívar e o San Martín chegam a se encontrar em Guayaquil, no Equador, em 1822, para planejar uma ação conjunta de independência, de guerra de independência de territórios que ainda não eram independentes, mas isso não vai dar certo. E, por fim, o Bolívar vai convocar o Congresso do Panamá em 1826, que foi o primeiro congresso a reunir as nações independentes da América. O objetivo, né, era propor aí não uma união política, até Estados Unidos estava, México estava, Brasil estavam convidados, vários desses países não vão, né? Mas o objetivo, além de discutir questões ligadas a essa união do pan-americanismo, era criar uma força militar conjunta para lutar contra as intervenções europeias e também discutir a escravidão. O que acabou não sendo feito porque os americanos chegaram atrasados, os brasileiros não foram, Haiti e Paraguai não foram convidados e a Inglaterra, ela, de uma certa maneira, participa desse jogo. Ela apoia as independências, mas ela também apoia aqueles grupos que querem a fragmentação desses grandes territórios. Tá? Muito bem. Nós temos, então, uma consolidação das independências. As últimas vão estar acontecendo, né, dessa primeira leva em 1824. A maioria escolhem o caminho da República. E aí nós temos situações de disputas internas, principalmente depois da fragmentação da Gran Colômbia, em vários países, que é a disputa entre aqueles que querem maior autonomia para as províncias e os que querem um governo centralizado. Então, federalistas versus unitarianos ou centralistas, federalistas, né, que a gente pode chamar de liberais, versus conservadores. Então é assim. Praticamente todos os estados da América Latina. E, claro, né, durante a guerra, alguns sujeitos conseguem se projetar, conseguem até enriquecer, nem todos eles são brancos, e eles são aquilo que a gente chama de caudilhos, que vão ser figuras muito importantes aí na política da América Espanhola. Resta falar do Haiti. O Haiti é a segunda nação das Américas, a se tornar independente. Era colônia francesa, vai passar por uma guerra, né, que é uma revolução, na verdade, entre 1791 e 1794. É um movimento, né, o movimento que acontece no Haiti é liderado por negros, e aí essa grande diferença do Haiti. Então, o Haiti é diferente, o processo de independência, porque a liderança é negra. Negros escravizados, negros livres.
E é diferente também, é uma questão do Haiti. O Haiti é a primeira nação das Américas a abolir a escravidão. Como está acontecendo a Revolução Francesa ao mesmo tempo, durante o período jacobino, vocês devem lembrar, em 1794, o Haiti entra em paz com a metrópole porque os jacobinos vão abolir a escravidão em todas as colônias francesas, que na França já era proibida. E aí a ilha vai ser unificada durante esse período breve de paz. Quando Napoleão assume o poder, em 1799, ele vai ser estimulado a restaurar a escravidão nas colônias, e isso vai fazer com que em que você tenha de novo uma guerra, né, entre os haitianos e os franceses. E os haitianos já tinham derrotado até os ingleses e os espanhóis nas suas tentativas ali contra a ilha. Por fim, em 1804, o Haiti consegue expulsar os franceses, garante a sua independência e vai se tornar uma república negra. Exatamente por ter abolido a escravidão, por ser uma república negra, o Haiti tende a ser isolado pelas outras nações do continente americano. Mesmo o Bolívar tendo passado pelo Haiti, admirado o Haiti, ele não vai convocar o Haiti ou convidar o Haiti para o Congresso do Panamá, porque ele sabia que se convidasse outros não iriam. Então, assim, o caso do Haiti ele é distinto exatamente por conta disso. Liderança negra, que vai fazer com que a abolição da escravidão aconteça muito cedo no Haiti. Então, sobre Estados Unidos e América Espanhola, era isso que a gente tinha que falar. Tchau, tchau para vocês.